Obrigado, Pai. Thank you, Father, Obrigado, Pai, for this day. por esse dia. Thank you for your word, Obrigado, Pai, for your light, for your glory, pela sua palavra, pela for sua your luz, truth, pela sua glória, pela for sua your verdade, power, pelo seu for your poder, anointing. pela sua unção. Father, we thank you. Obrigado, Pai. Father, we want to uphold Nós queremos, Pai, and know what we apropriar have, oh God, daquilo que o Senhor, the plans you have for us, God, dos planos que o Senhor tem para nós, the purpose you have for o us. propósito pelo qual o Senhor tem para nós, Pai. Peace Paz is in the purpose. está no propósito. Truth A verdade is in your purpose. está no seu propósito. Destiny O destino is in your purpose. está no seu propósito. Prosperity A prosperidade is in your purpose. está no seu propósito. And He E Ele is in your purpose. está no seu propósito. And Father, let us be in your Pai, purpose. que venhamos estar dentro do seu propósito. Let us learn Que venhamos aprender, to flow with your Spirit. fluir com teu Espírito. For the Spirit of the Com o Lord Espírito, onde o Espírito do Senhor is está. upon us. Porque Ele está sobre nós. Not the heaviness Nenhum peso of the devil, de Satanás, but the Spirit mas o Espírito of the Lord do Senhor is upon us. está sobre nós. And He E Ele sends us out nos enviou. every day that we wake up. Todos os dias que nós acordamos, Ele nos envia. And He has endued us with power. E Ele está nos dando poder, Let us not forget nos enchendo de poder. Então não venhamos esquecer quem, we are and what com quem nós estamos He has for e o us. que Ele tem para nós. Thank you, Father. Obrigado, Pai. Today when I don't have nothing, but upstairs I was praying real Hoje fast. eu And não tinha nada para compartilhar, mas quando eu estava I orando just have a lá few em cima, scriptures. eu recebi algumas escrituras. And I believe it's what the Spirit wants us E to eu go acredito into. que é o que o Espírito Santo And I quer que nós believe viemos meditar essa manhã. E eu acredito que As I uma vez que read these eu scriptures, leio, que eu venha ler essas escrituras, then the Spirit of God's going to bring o unction, Espírito Santo vai trazer and He's going to bring unção, power, poder and He's going to bring e trazer understanding. entendimento. And the scriptures E a will come escritura alive, virá, se inside of tornará us. viva dentro de nós. and we'll be E ready. estaremos prontos. And the scriptures will illuminate E as to escrituras vão us. iluminar para nós. And I'm just trusting in Him Eu today. estou confiando nele hoje. See, sometimes it's easy when you have a whole message. Às vezes é fácil quando já tem a And you mensagem know you have pronta. all these key E já points. sabemos todas as chaves e os pontos This para morning I'm ir. just relying on His Spirit. Mas agora eu estou dependendo do Relying on Espírito His Santo. way. Dependendo da forma dele. Relying on Dependendo Him. nele, dele. And the one thing about Jesus Sabe algo sobre Jesus? is when He meets us, Quando ele nos encontra, He says, ele disse: come, venha, follow me. siga-me. See, sometimes we meet Jesus and we want to stay Às vezes nós queremos Jesus, precisamos e queremos ficar in the old way. da forma antiga. Stay Ficar, where we met Him. mas onde nós encontramos ele. But He's always moving Mas ele está sempre movendo. and He's always inviting. E ele está sempre convidando, chamando. But if you're where He met you, Mas se você ficar onde ele te encontrou, then you're not following Him. então você não está seguindo ele. You're still stuck. Você ainda está lá parado, Man, I met this amazing estagnado, guy. onde você I got encontrou ele. saved. Então Deus, eu fui I'm salvo. free. Eu estou livre. But I'm not going anywhere. I'm Mas eu still. não vou em lugar nenhum. Eu estarei aqui. He said to them, Ele disse para eles: eles were fishermen, eles serão pescadores de homens. but they dropped their nets. Mas aí eles largaram suas followed redes e foram seguir a ele. Scripture I have today, As this morning, escrituras que eu tenho essa manhã, a few minutes ago, gostaria de ler. is out of Luke 10, Lucas 10, 1 through de 27. 1 ao 27. After these things, Depois dessas coisas, the Lord appointed 70, o Senhor nomeou também outros 70. and also He sent them E os enviou 2 by 2 de dois em dois, before the face diante de ti into every city and e de place, todas as cidades e lugares, whether He Himself would come. onde ele havia de vir. Therefore He said to them, Mas então ele disse para eles: the harvest is great. o campo está pronto. Don't you know He's saying this to us right now? Every Sabe time we que ele hear fala His para word, nós também? A colheita é grande? the harvest is truly great. A colheita verdadeiramente And the é grande. The laborers are few. Mas os trabalhadores são poucos.
But I pray, Mas eu oro therefore, that the Lord of the harvest, para que o Senhor da colheita, that he would send forth laborers que Ele into his envie harvest. trabalhadores para a sua colheita. Go your ways. Ide pelo caminho. I send you forth as lambs Eis que te envio como cordeiro among wolves. ao meio de lobos. Carry no purse or script, Não carregueis bolsa, nor shoes. não forge, Salute nem no calçados, man by the way. nem saudeis a Whatever nenhum, house, nenhum homem pelo caminho. whatever store, E qualquer casa, whatever group, qualquer grupo, whatever job qualquer trabalho you go to, que você for. salute them, Então, Lucas, preach my word, pregue, testify of me. pregue da minha palavra, testifique de mim. And if they hear you, E se eles ouvirem você, peace will be upon that a house. paz estará sobre aquela casa. But if they don't, Mas se eles não ouvirem, he said, dust your feet. ele fala para você, então, I'm just preaching. yes, ele pede você estar Just dust your feet. limpando os seus pés das poeiras, batendo os seus pés. But what is he saying in all of this? Mas o que ele está dizendo aqui? O que ele quer dizer? And in verse 6, Versículo 6. and if the Son of Man, E se o Filho do Homem, Son of Peace, Filho da Paz, be there, estiver lá, your peace shall rest upon a it. paz, a sua paz estará sobre eles. Today a lot I'm going to be focused on what's resting on you. Então eu vou focar Heaviness, hoje tiredness, o que descansa sobre weariness. você, a paz, a preocupação, o cansaço, o peso, But that's not what we're supposed to be. o que repousa Be sobre resting você. upon us. Isso não deveria ser o que deveria estar repousando sobre nós. And he said, if turn Aí ele fala, it to you again, it'll return to you aí ele again. fala que essa paz vai retornar a você novamente. And in the same house remain eating and drinking such things as they give. E na mesma casa, comendo e bebendo das coisas que eles deram, porque digno é que eles deram. Receive food, receive drink, Receba receive comida, blessings, receive bebida, offerings, bênçãos, whatever. A ofertas. laborer is worthy of O his hire. trabalhador, ele é digno do seu trabalho. And whatsoever city you enter, Em qualquer cidade em que você entrar, and they receive you, e eles vos receber, eat the things set before you. comei das coisas que eles colocarem Heal diante de the vós. sick Curai os enfermos that are there. que houver lá. And I say unto you, the kingdom of God has come nigh unto E you. eu falo, é chegado a vós o reino de Deus. But whatever city or place, like I said before, you go, Mas em qualquer cidade em que entrares, and they receive you not, e eles não receberem você, go your way. saia dali, Leave. saia. Verse 11, even the very dust of your city, Até a muita poeira da vossa cidade, wipe it off. que grudou em vós, sacudam. Notwithstanding, Não tenha, não, just read that. sacudimos contra vós. And then he says, the kingdom of God. Aí ele fala sobre o reino de Deus, Has que o come reino nigh de unto Deus you. é chegado a você. That's who we are. That's what we carry. That's what Isso é que we nós have to somos, remember. onde estamos, o que I nós think we temos, o forget, que nós carregamos. and we Nós temos become que lembrar. religious, Parece que a gente and fica then we- religioso e It's just esquecemos. doing the motions and doing E this. vamos and nas emoções. tomorrow will be better. Amanhã vai Tomorrow ser will be melhor. better. Amanhã vai ser melhor. Amanhã vai ser melhor. But that's not Mas isso não é what we're supposed to have. o que deveria estar acontecendo. But I say unto you, Mas eu digo a você, it'll be more tolerable in the day of Sodom and tolerable in the day of Sodom for that city. mas eu vos digo que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma e Gomorra, para aquela cidade. And he said the works Aí ele fala das obras that are done. que foram feitas. Read verse 13. 13. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as poderosas obras que em vós foram feitas, há muito teriam se arrependido, assentado em pano de saco e cinzas. Heareth you, whoever hears you hears me. Aquele que te ouvir, me ouve. And he that despises you despises me. E aquele que te despreza, me despreza. And he that despises me despises him who sent me. Aquele que me despreza, despreza aquele que me enviou. You got to understand, Você tem que entender. Jesus was dealing with
all the time. Jesus estava lidando The religious com todo system, the tempo, religious people, as pessoas religiosas, all the attacks of these, todos os ataques. as he said, broods of vipers. Uma vez que ele chamou eles de víboras, grupo de víboras. And then right away it goes to this. E ali, bem depois, acontece And the isso. 70 returned Os 70 retornaram with joy. com alegria. Lord, Senhor, even the devils até os demônios are subject se sujeitam unto us a nós through your name. pelo teu nome. And then he said, E ele disse, behold, I see Satan Eu vi- fall as lightning. eu vi Satanás cair como um relâmpago do céu. How do you see Como você vê Satan? Satanás? Right there he's saying, Ali ele está dizendo, I've taken his power. eu tirei I've o taken poder his dele, authority. eu tirei a I've autoridade taken dele, where he eu was tirei da onde ele seated estava sentado and I've casted e eu him down expulsei ele to para the baixo, lowest para um place. lugar mais baixo. Why are you giving him a place Porque in your você life? está Why dando are you lugar para giving him ele, a porque você está exaltando ele na power sua vida, over you? porque você está dando poder Why sobre you- sua vida, porque você sitting under heaviness está and depression sentado and debaixo de anxiety? pressão, opressão, ansiedade, Because you don't know porque você não or sabe, you don't believe. que você então não crê. Let's say it again. Vamos ver novamente. And I said unto them, E ele disse para eles, behold, eis, Satan as Senhor. lightning fall from E heaven. ele disse, eu vi Satanás cair como relâmpago do céu. I give Eis que unto you. vos dei. This is after they're testifying with Isso, joy that isso. even the Foi devils depois que eles testificaram que até os are demônios subject já estavam sujeitos to us a human nós, beings, você e eu. the ones you Ou melhor, chose, the seres ones you humanos, called, aqueles que ele chamou. us, Nós, normal people, pessoas normais, comuns, citizens of Neves, cidadãos of de whatever Neves, city you live ou de in, qualquer cidade você mora, even the até mesmo demons os demônios are subject são sujeitos to us a nós because of him, por causa dele, because of his name. por causa do nome dele. Aleluia. I give unto you Eu power dou a você poder to tread on para serpents pisar and em scorpions serpentes e escorpiões and over all the e power sobre todo o poder of the enemy, do inimigo, and e nothing nada shall by any means hurt de you. forma alguma vos fará dano. Why are you being hurt? Porque você está sendo By accusations, danificado by por religious por rulers and acusações, leaders of por this causa time. de líderes dessa era. And what he's saying about a serpent, O que ele está falando sobre as serpentes? see, he was talking about people. Então, ele Speaking está against falando you, sobre pessoas, accusing you, falando doing sobre things. você, contra você, acusando você, fazendo coisas contra But você. he's also talking about Mas ele também if está the devil referindo gets in your ear, in your own que Satanás head, também pode tentar no seu ouvido, na sua Doesn't matter cabeça. how he Não comes. importa como ele vem. through Pharisees, Se é através de Sadducees, fariseus, saduceus, liars, através de mentirosos, deceitful se é através de workers, pessoas enganadores, witches, warlocks, pregadores, mentirosos. you have power. Você tem poder. He's saying it right here. Aqui está sendo I dito. give unto you Eu power to dei a tread. você poder para pisar. So when you tread Então quando something, você what are you pisa doing? em algo, você está fazendo o quê? You're Você está squishing it, esmagando, squishing the espremendo lies, as mentiras. kicking it. You're Você está not. esmagando. You get attacked in the nighttime, Você está whatever. sendo atacado de noite, o que for. And what do we do? O que nós fazemos? I see it right Eu now. vejo agora. We have no peace. The Não enemy's temos- não doing temos something. paz. He's O lying to inimigo us. He's fazendo making us feel mentira, nos we're not fazendo good sentir enough. que não somos bons o suficientes. We're doing the wrong Estamos thing. fazendo coisas erradas. We're heavy, estamos we're tired, pesados, we're weary. cansados, estamos fracos. And what do? O que nós fazemos então? We just Nós flick him off, and then limpamos. an hour later he crawls his little butt Mais up, and tarde ele vem tentar de now he's novo. gotten on your bed, Agora and vai tentar lá na cama. an hour later Agora vai tentar mais tarde. you're up again, Você acorda de novo. and you do it Aí você again, faz de novo. and you wake up, and he goes under the bed, Aí and você acorda, tomorrow, ele tenta amanhã, the next time, tenta no outro dia. instead of getting up, E ao invés de você chegar e levantar e Speaking, expulsar, de liberar, and falar, speaking expulsar. is like squishing, E quando você está falando, é como se você estivesse esmagando, pisando. because it's the words Porque é a that palavra are the power. é o que tem o poder. You have the authority, Você tem autoridade. and then every word that you E speak, cada palavra it's que like você another fala squish. é como se você estivesse dando mais um pisão It's e like esmagando. another stomp. É como se você estivesse dando mais um pisão On e scorpions espremendo and on em lies. serpentes, em mentiras. Why are you believing the Porque você lies está acreditando em mentiras. when you follow the Se truth? você segue a verdade, Unless Jesus a menos que Jesus
over here and estivesse your ali- purpose and you're still stuck. ele estivesse ali no seu propósito e você estivesse estagnado em algum You're lugar. not moving with the E não Spirit. estivesse movendo com o in the Espírito. warfare, E in the estivesse covering, na in the glory batalha. of God. Estivesse ali na cobertura da glória de Deus. Because wherever He is, Porque aonde ele estiver, there is the glory. ali está a Wherever glória. He is, Aonde ele está, there is the power. ali está o poder. Wherever He Aonde is, ele está, there is the purpose. ali está o propósito. There is the authority. Ali Wherever está a He autoridade. is, Aonde ele está, we shall nós and should be too. deveríamos estar também. So that's what He's saying. Então é isso que ele está dizendo. Over all the power of the Sobre enemy. todo o poder de Satanás. And we E nós go blow to blow. vamos ali. Maybe because you're not saying the right words. Às Maybe you vezes don't have the vai- right faith. Maybe Às you vezes, don't believe. talvez não usa a palavra certa, ou não usa a fé certa, ou talvez não crê e fica ali como se fosse mano a mano. But the minute He knows you believe, there's Mas no something momento em que ele sabe que você crer, that happens. tem algo que acontece. See, I think Percebe que we depend too much on just resisting às vezes dependemos the muito devil em estar and we flee. And he resistindo flees. para que ele possa fugir. But what if we've gotten the wrong definition or Mas interpretation e or se a gente tiver- understanding of resisting? E se a gente tiver a definição, interpretação errada do que significa estar resistindo ao diabo? Maybe what if resisting E is se just resistir ao diabo stomping? significa algo diferente, que é esmagar? Maybe our definition of resisting Talvez a nossa definição de resistir is just avoiding. é evitar. Doesn't work. Não funciona dessa Maybe forma. our definition of Talvez a nossa resisting, definição de maybe God's resistir, definition of talvez resisting a definição de Deus de resistir is what He said in another é o que scripture. ele disse em outras escrituras. Give no place. Não dê lugar. And if you're letting Him stay in your Porque bedroom, se você deixar ele ficar no seu if you're quarto, letting Him stay in your se heart, você deixar ele if ficar no you're seu letting coração, Him rent se você space deixar in your espaço na mind, sua mente para ele entrar, then então you're still giving place. você está dando lugar mesmo assim. So finish it off and give no place. Então é não dar lugar. A palavra fala, in your não house, dê in lugar your na sua worship, casa, in na your sua, heart, no seu in your coração, mind. na sua mente. And that's why we have all the Por isso keys. nós temos todas as chaves. Because He's sending us Porque all. ele está nos We're enviando. all these Todos 70 nós right here. estamos, nós The todos nós 70 turned into somos 140, the os 70. 140 turned into Os 70 5,000, viraram the 5,000 os turns quatro, into millions, aí and desses here we are viraram today 5.000, dos 5.000 se tornaram outras multidões e aqui nós estamos with the hoje. same commission, A mesma comissão, with the same com authority, a mesma with the autoridade, same com o invitation, mesmo convite, with the same truth, com a with the mesma same verdade, God, com o mesmo with the Deus, same com o call, mesmo chamado, with the same com o purpose mesmo propósito about His church. sobre a igreja dele. He's building, Ele está construindo, we're fighting. nós estamos lutando. He's building Ele His está church, construindo a sua igreja. and we're keeping the gates E nós closed. estamos mantendo os portões fechados. Aleluias. The gates of our mind, our heart, our mouth, and our Os ears. gates o portão do nosso coração, da nossa mente, da nossa boca. And then He says this, Então ele diz assim: notwithstanding, agora nós nos in this rejoice, posicionamos em alegria. not that the spirits are subject unto you, Mas alegre-te não que os espíritos são sujeitos a vós, but because mas alegrai-vos your porque name o seu nome is written está escrito in heaven. nos céus. See, what the devil's trying to do Percebe que o que Satanás está tentando is make you fazer forget é tentar fazer você esquecer where your name is written. aonde o seu nome está escrito. He wants you to Ele remember quer que você lembre where your name used to be written onde o seu nome estava on escrito tombstones of death, nas pedras da morte. on Onde? Estava alcoholic, escrito no alcoolismo. O anger, seu nome estava escrito na ira. Bitterness, O seu nome estava escrito na amargura, jealousy, na inveja. jerk, O seu nome estava escrito whatever your old man used to aonde be. o seu velho homem estava. And you forget Aí você esquece where your name is written now. onde o seu nome está escrito agora. Rejoice Alegra-te that your name is que written o in seu nome heaven. está escrito no livro dos céus. Don't rejoice Não se alegre because you say you can't rejoice porque você fala que não because pode you're paying alegrar. attention Porque você está dando lugar where the devil's telling you your aonde name is, Satanás está falando que o seu nome está. telling you where you Está haven't falando done and what you're o doing que and bringing all você this tem feito, confusion não tem feito, trazendo confusão, because you're not taking authority. porque você não está usando de autoridade. You're waiting on God Você está guardando em Deus to do it. para fazer que Deus venha And fazer. He's like, I've done it. E Deus já falou, eu já fiz. Deus está falando, eu já fiz isso. I'm not going to appear every time and Eu- fight the devil for eu you não- because não that's vou why I died on the cross and gave my blood. Aparecer toda vez para poder lutar contra Satanás para você, porque foi por isso que eu morri na cruz And e I've derramei given- meu sangue.
you a new E eu dei name, você, and I've given you my mudei name, o seu nome, e That's te dei why you're o meu called nome. Por isso que você é chamado my bride, minha noiva, because we're one. porque nós somos um. It's okay to take his name now because you Agora tudo have bem a covenant. para tomar de autoridade com o nome dele, porque você agora tem uma aliança. But the devil Mas Satanás, makes you look at ele faz você your olhar sin, para os seus pecados, your as shortcomings, suas faltas, your tiredness, your o weariness, seu your desgaste, your cansaço, a sua humanity, humanidade. and you forget who Aí he's made você you to be. esquece quem ele fez você para ser. So you keep looking at your Aí você humanity continua olhando para a and sua humanidade forgetting e esquecendo we do not fight against que flesh nós and não blood, lutamos contra carne nem sangue, but spirits mas contra espíritos, and power principados, in high places. potestade em lugares altos. but his power Mas is in the o highest poder dele place. está em lugares altos, Where are you seated? onde você está sentado. That's your problem. E esse é o problema. You keep sitting Ele down continua sentando in religion. em religião. Você continua sentando em religião. Sit with him. Sente com ele. And then again he says Então, in another novamente ele fala, time, em outro tempo, the earth is my a footstool. terra é o estrado dos meus pés. So it's a lot more easier Então é muito mais fácil to agora tread de poder esmagar the devil when he's Satanás right under your foot agora que ele está debaixo do seu pé. than have to fight him for Porque 3 or tem 4 que- hours tem- or ao weeks invés and de ter que call ficar all the lutando brother in the horas e horas, warfare, semanas e chamando os irmãos para entrar em batalha and finally espiritual, get him down to a low para place and tentar shred colocar him. então ele lá naquele lugar abaixo If you para just pisar. stay Mas se seated você ficar lá assentado where you belong, no terceiro lugar onde você pertence, no where terceiro he's céu, made you onde have você a pertence seat e aonde ele colocou você, in heavenly em places, lugares celestiais, I see eu Satan vejo a mesma coisa. cast down as lightning. Eu vejo Satanás see caindo it? como relâmpago. How do you E see você, your como você vê situation? ele? Como você vê a How do you situação? see your Como que future? você vê o seu futuro? How do you see Como que você vê? when bad reports come, Quando when the as things of notícias this, más vêm, quando as coisas vêm, os Do you relatos come vêm, under você se submete the a isso, accusations, das the acusações, lies, das the mentiras, things that they have, das or are coisas. you Aonde está você? trampling on Você scorpions está and esmagando serpents serpentes right e away, or you escorpiões, actually believe them because you ou don't você está acreditando? believe what Jesus said. Então você não acredita em que Jesus disse. What you have, whose you Quem are, você é, o que você tem. and that's the E problem. este é o problema. When Quando we're not returning with joy. nós não voltamos com alegria. And then E então, you love você ama to sit at the table sentar à mesa. because you're sitting at the table Porque você senta na mesa in peace. em paz. It's your seat. É o seu assento. You're not crawling there and Você não está ali climbing up. sentado tentando It's a subir. warfare to sit. Porque a batalha está travada. That's what you're saying. The secret place Mas is aí nós entramos no lugar where secreto, he is. onde que é estar onde ele está. Esse lugar secreto é onde ele está. and he passed by them. Ali ele passa por eles. And he said, I'm going to make you E ele fishers of fala: men. eu farei de vocês pescadores de homens. And they dropped their E eles nets. então largaram suas All the redes. things of their Eles life. largaram tudo da vida What deles. is your net? What's Aonde está a sua entangling you? net? What- O que what are ainda the te prende? things Quais são as coisas that always que estão feel like sempre ali? You're in a net. Que você está sendo tomado por elas ou aprisionado por essas They redes. dropped them. Eles largaram They elas. didn't wrap them up and say, Eles não you guardaram, know, vou this salvar doesn't ali, work se não out. funcionar lá na frente, If this doesn't work se out, you know, isso I'll não just get my net funcionar, back eu já out vou pegar ela de novo and go back to e my old voltar fishing. para minha forma I think antiga the de problem trabalhar, is de pescar. so many Acredito of us que o problema de muitos de nós carry the é net, que nós carregamos a carry rede, plan B, carregamos os planos, Plan C. carregamos o plano There's B, no o plan plano C. C, mas não tem plano When B e drop C. your net Nós temos que largar and follow a rede me, e seguir and a I will Ele. make E Ele you. fará de você. You're not making nothing. Ele não vai deixar I você will à make toa. you Ele vai fazer de você Fishers of men. pescadores de And homens. fishers of E men pescadores de homens have much power. têm muito poder. You Aleluia. can't do any Você fishing não pode fazer nenhuma pesca and look at the power. e olhar ao Then poder. he even said, you know E what? depois dizer, I'm sabe going uma to coisa? demonstrate my eu vou power. demonstrar o meu poder. But now these fish are Mas actually agora, going to be men. Esses Are going to be pescadores people. Are going serão to be homens, serão souls. almas. Esses peixes agora serão
Oh, but Lord, mas, we're tired. Senhor, estamos We're so cansados. tired, Estamos Lord. cansados, Senhor. We've been doing it. Temos feito Because isso. you've been doing it your own Porque way. nós temos feito da nossa God, we've forma. been doing it Nós temos feito da all nossa night long. forma. A noite inteira Oh, nós because you're tentamos pescar, Jesus, Senhor. because we heard about Porque you. nós ouvimos sobre você, Jesus. Nevertheless, Mas mesmo assim, and they're all laughing. entretanto, This estavam guy, he's never rindo. fished in his Ei, life. esse cara nunca deve ter pescado da vida dele. He builds chairs. Ele constrói cadeira. He was a carpenter. Ele He's é gonna. carpinteiro. He builds the boats. He's Ele, never been on the ele water. construiu o barco, mas talvez nunca He's esteve na gonna tell água. me. Então, até ele me dizer, He's gonna tell me how to quer fish. me dizer como All right. pescar? Just because we want to honor Ei, him, só porque nós queremos honrar let's ele. go out and Vamos lá e we'll vamos. show this guy. Vamos mostrar esse cara. And he said, "Cast your E ele net. fala, joga a sua rede. Cast your net." Joga a sua rede. And they brought Eles in a big. pegaram. Why? Because they Por quê? did Porque eles fizeram what he o said. que ele disse. They followed Eles seguiram his way. o caminho dele. They listened Eles to ouviram him. a ele. Even though they didn't Mesmo believe it really, eles não they creram, obeyed. não estavam And crendo de fato, sometimes the eles problem obedeceram. O is not problema just believing, não é apenas crer. it's O obeying. problema é Because obedecer. when you start Porque to quando obey você God, começa a obedecer a Deus, then you'll believe. então você crê. Because after he did the Porque miracle, depois que ele fez o milagre, they never disbelieved eles again. nunca mais deixaram de crer nele. Drop your net. Então largue sua rede. It says right here. A palavra diz aqui, And Jesus rejoiced e Jesus alegrou and said, "Thank you." e disse obrigado. Right after he says your name's written in heaven, Depois que ele falou que o nome dele estava escrito no livro da vida, he says ele this. disse, In that hour, Jesus rejoiced in spirit naquela hora alegrou-se no Espírito Jesus e ele disse, and said, "I thank thee, O Father, eu te Lord of agradeço, heaven ó Pai, Senhor do céu and earth, e da terra. that you hid these things Então você vê essas coisas. from the Pharisees, the Porque Sadducees, você the ocultaste essas coisas dos people. sábios, dos religiosos, You've hid these das pessoas. things. Você escondeu essas coisas. But Mas from the wise, the prudent, você You know, escondeu dos sábios. the pastor Você with 10 doctrines and ocultou plaques dos and pastores com vários human títulos, worship. com adorações. You've hid these things Você from those. escondeu de muitos. Jesus is rejoicing Jesus estava because alegrando. he sent 70 Porque ele out enviou 70. and they came back Eles voltaram and they're like, e "Man, eles disseram, uau, we did what you fizemos said." aquilo que você disse. And it was like, E foi you out there. você, como se fosse você lá. And Aleluia. even the devils E até os demônios don't mess with us não anymore. bagunçaram conosco mais. Are the devils messing with you? Os demônios estão bagunçando com você It's because you're letting them. porque você está permitindo. If you're heavy, Se você está em peso, it's because you're not é cutting porque você não está the cortando, cloud away with the não está word of tirando, God, with não está the arrancando power. as You're nuvens believing com as suas lies, palavras, com and you're poder. just Então, continuously- você está crendo nas mentiras, acreditando and nas the devil's mentiras, like, ao invés de estar expulsando Man, this guy elas. don't even kill the E scorpions Satanás or pode estar assim, ei, and esse the cara serpents. nem está pisando nas serpentes e escorpiões, nem go está, more of them. He's just gonna. ele nem You remove just deles. keep messing Ele with só them and messing continua, with them. Satanás continua bagunçando e ele continua andando. Mess with all the ones that don't know who they. Bagunça who they com are aqueles que and não what they sabem have. quem eles são e o que eles têm. Devil's not gonna Os waste demônios não vão perder tempo. his snakes and his Eles scorpions não vão perder os suas serpentes e on escorpiões people that para aquelas tread. pessoas que esmagam a cabeça delas. Aleluia. Maybe on people that flick. Talvez as pessoas que estão ali sempre Are you a expulsando. treader? Você é aquele Or que you just trying to esmaga brush it ou off você é aquele que só tira hope de tomorrow's você, a better day? esperando que amanhã pode ser que venha ser um dia melhor. You gotta believe it. Você tem que crer. The 70 believed it. And Porque os 70 Jesus creram. wasn't even with them. They came back. Nem estava com eles, mas eles retornaram. God's waiting for you to come back into Deus prayer. aguarda você Not voltar like He's not para a there. oração. Não somente And quando ele rejoice. está lá, mas que você venha voltar e alegrar-se. That even the devils are subject Porque unto até you. os demônios estarão sujeitos a você. Aleluia. And He E ele says, disse, Thou hast hid these from the wise and the prudent, escondeste isso dos and has sábios e revealed them prudentes
unto e babes, revelar-se aos bebês, unto baby Christians. aos bebês See, cristãos. this isn't a Percebe? apostle, Isso não é prophet, isso, apóstolos, evangelist, profetas, pastor. evangelistas, This is for pastores. every Isso é believer. para todos os The cristãos. authority of the blood of Jesus is A for autoridade everyone. para o sangue, para com o sangue de Jesus é para todos. Quit have to call someone that you think has more spiritual power Às than vezes you. você quer chamar, porque tem que chamar pessoas que você acha que tem mais poder espiritual do que você. Because there's no different levels Porque não tem níveis diferentes. in the name of No Jesus. nome de Jesus. You go right Você vai to the lá, throne. bem lá no trono. and the enemies. Aleluia. E o inimigo vai ficar debaixo. Religion has A religião levels. tem níveis. The kingdom O reino has no não devils. tem demônios. Aleluia. All things, Todas as coisas. everybody say, all things Repitam. Todas as coisas are delivered to me me foram entregues of my Father. por meu Pai. And no man knoweth who the Son is, E nenhum homem sabe quem é o Filho, but the Father. mas o Pai. And who E quem the Father o is, Pai é, but the Son. senão o Filho? And to E he aquele to whom the Son a quem o will Filho reveal him. o quiser revelar. Now that's us. Agora somos nós. Now that's us. Somos nós agora. That is what we rejoice in. É aqui que nós alegramos, regozijamos. And he turned E ele, tornando to him aos seus discípulos, his disciples, and they said privately, disse-lhes a eles Blessed em are particular, the eyes abençoados são os which olhos see que the veem things as coisas that you see. que vocês veem. Aleluias. For I tell you, Porque eu vos digo many prophets, que muitos many profetas, kings muitos reis have desired to see the desejaram things ver as coisas that you see, que vós vedes and hear the things. e ouvir as that you're coisas hearing right que now. você está ouvindo agora. Again, Jesus is De novo, speaking, Jesus está falando just like he did that assim day. como ele fez aquele dia. And you're just like, Você fica apenas, oh, just another sermon. mais um sermão, Oh, this is great. Jesus is... incrível. No, Jesus estava... Não, they didn't have any of that eles não tinham nada disso and have not heard. e não ouviram. Remember, I was talking the other night Lembra? about Estava pregando uma hearsay? noite sobre estar ouvir falar a because respeito. all those people Porque todas aquelas pessoas heard someone else say, ouviram Isaiah, alguém dizer, Moses, Isaías disse, blah, blah, Moisés blah. disse, blá blá blá. But now Mas agora we nós hear him ouvimos a ele. say it all. Ele diz tudo And diretamente. this holds up in the Então, court of law. isso na lei, This isso holds numa up corte in the warfare é o of que the vale devil. a pena. Isso numa batalha espiritual é o que vale a pena. We're no longer e hearsayers que vale. like every false religion. Nós não iremos falar aquilo We que nós hear ouvimos him falar sobre religião say, falsa, mas nós ouvimos ele falar. And we rejoice. Então nós nos We alegramos. see him. Nós vemos ele, That's why I said, por isso que nós dizemos: I do nothing eu não faço nada, but what I see my Father doing. senão aquilo que eu vejo meu pai fazendo. And then he said, Então ele disse: I testify eu testifico what I hear daquilo que eu ouço and what I e daquilo see. que eu vejo. Now, Agora, what are you testifying você of? testifica de quê? I'm tired, Eu I'm tô weary. cansado, eu tô fraco. This Eu tô isso. negativity and Eu all tô the other things só in our life, negatividade that's e what outras the devil coisas da wants you to vida. É isso que testify. Satanás quer que But você these testifique. 70, Mas os 70, they came back eles rejoicing retornaram alegrando that the demons que os demônios, até os demônios, are subject. sujeitam to the name of ao Jesus. nome de Jesus. When is the last time you Qual é a just última vez que você gave the devil a good beating, deu um couro em a Satanás? treading? Que você esmagou ele? Or are we just trying to worship our Ou a way gente out of it? tenta só adorar para sair disso? Because remember, Porque lembra? in the old covenant it was Na hearsay, aliança and era now we hear him antiga, say. era de ouvir falar, mas hoje nós So? ouvimos ele falar. You should never have to exchange anything Então você não anymore. deveria mais trocar nada mais, The garment of heaviness trocar mais as roupas de lamento through praise. para as roupas de adoração e de louvores, Because now porque agora we have on Christ. nós já estamos And I'm gonna get vestidos to that in de the next Cristo. thing God Vamos showed me. entrar na próxima coisa que Deus me mostrou. And here, when I was trying to ask him what scriptures to go on Enquanto eu estava today, orando hoje, perguntando aquilo, aonde eu poderia ir hoje nas Escrituras. let's just continue reading. I delivered it to my Father. E ele fala, eu faço
Which verse are you reading? Now let's go to 23. Ok. And which see, okay, let's go to 24. For I tell you, okay, let's go to, I already did that. Yeah. 24? Go ahead and read 24. Yeah. Porque eu vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver as coisas que vós vedes, e as viram, e ouvi as coisas que ouvis, e não as ouviram. And that's why he said Por isso que ele fala to his disciples, para os seus discípulos the least, que o menor in the O kingdom of menor God no reino dos céus is greater é maior than John the do que Baptist. João Batista. Because they all Porque todos eles would love to have seen and heard the things amariam de ver e that they poder read ouvir about as coisas das quais eles escreveram a respeito, and never saw him. mas nunca viram. Isaiah never met Jesus in Isaías the nunca flesh. encontrou Jesus na carne. And John the E Baptist João, did, João Batista ele fez, but he decreased and Mas disappeared. ele diminuiu e desapareceu. And we never heard about E him nós nunca mais ouvimos sobre ele. after Depois Jesus died on the cross. que Jesus morreu na cruz. Because that's when the kingdom came. The kingdom came through Jesus O reino veio através de Jesus. when he came. Onde ele But veio? when he died on the cross, Quando ele morreu na cruz, and then he sent the Holy Spirit, então ele enviou o Espírito Santo. the kingdom came to the church. O reino entrou na igreja. The kingdom of God is within us. O reino de Deus está It's dentro the de Holy nós. Spirit. É o Espírito Santo. It's God in É spirit o form in us. Deus em Espírito sendo formado em nós. It was at hand when Jesus was walking, Era chegado quando Jesus estava andando. and now it's within E agora us. está dentro de nós. And now people that don't know him, E agora as pessoas que não conhecem Ele, it's at hand to them too. está chegando. Are they going to hold on to the truth? Agora eles vão assegurar a verdade que está chegando? Or Ou are you going to dust your feet você vai ter que and let your peace come back? sacudir a poeira do seu pé e deixar a paz retornar a você. And then, Então, let's read 24. Let's see 25. And behold, a certain lawyer stood up and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life? 25. Eis que levantou certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Love God with all your heart, mind, body, and soul. Ama o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e toda a sua mente. And love your neighbor as yourself. E ama o teu próximo como a ti mesmo. He was probably waiting to just hear this long list Talvez o doutor of estava what to do aguardando and what not to do. a lista grande do que fazer, o que eu tenho que fazer. And a long way to get to E uma eternal life. longa forma de entrar no reino dos céus. But eternal life was at hand. Mas a vida eterna é chegada. Now let's go to Psalms Mas vamos a Salmos 69. 69. Because something that we need to get back Porque algo que nós temos que The zeal restituir, o zelo for his house. para The com a casa zeal dele, o zelo to see people delivered. para ver as The pessoas libertas, o zeal zelo for freedom. por liberdade, The o zeal zelo for his power. pelo poder dele, The zeal for the o church, zelo pela igreja, where the gates of hell will not na prevail. qual as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Maybe some of you feel this way right now. Talvez você sente dessa forma agora. I become a stranger unto my brethren Eu me tornei estranho para com os meus irmãos and an alien unto my mother's children. e estrangeiro aos filhos da minha mãe, For the zeal pois o zelo of thine da sua house casa has eaten me up, me comeu, and the e as reproaches vergonhas of them daqueles that reproach me que te envergonharam have fallen on me. recaem sobre mim. Now remember, I was talking to you about all this when Lembra que estávamos now we can ensinando say when we sobre sitting isso, at the table of the Lord que in the agora presence of my podemos enemies. dizer que nós sentamos na mesa do Senhor na presença dos nossos inimigos. Our enemies now, Agora os nossos inimigos, David's enemies were the armies that he was coming Davi against. estava referindo ao exército taking das quais territory. estavam indo contra ele. Our E eles enemies estavam now tomando território, are mas the demons, the hoje principalities. os nossos inimigos hoje são os demônios, principados e potestades. And not people, E não pessoas. but it's the spirit in Mas people. são espíritos The que voice of operam people. através de pessoas, If the as spirit vozes in das the pessoas priest is speaking, e os espíritos que usam pessoas para falar. but that's your enemies. Mas isso são inimigos. Serpents, lies. Serpentes, mentiras. And he says, E ele disse:
For the zeal that your house has eaten me up. In other Porque words, o zelo da sua casa tem me I got consumido. so Em outras palavras, into your business, eu God. entrei tanto no seu So about negócio, building your church. tão consumido em So about this, so construir about a sua that. igreja, They edificar hate a me. sua igreja. Eles me odiaram. Everybody hates me. Todos me odeiam. I'm a righteousness. Eu I'm sou an justo. example. Eu sou um exemplo. And because E por quê? everybody's doing and building their own Todo- kingdom and doing that, I become Cada a um reproach está construindo o seu próprio to my family, to my monstro, friends. o seu próprio templo, os seus próprios templos e coisas e reino. Eu estou construindo o seu, Because your house, porque a sua casa, your o purpose, seu God. propósito, Israel is, Israel, and the zeal e o zelo for seeing em ver your plans come to os pass, seus God. planos It's se just eating manifestando, me up. está me consumindo, está I me can't comendo. stand unrighteousness. Eu me posiciono na justiça And the reproaches of them have fallen upon me. e eles têm me perseguido. When I wept Quando eu and chastened my soul with fastings, chorei, quando eu chorei e castiguei minha alma com jejum, I made sackcloth as my garment. aquilo foi para mim uma vergonha e eu fiz pano de saco para minha vestimenta. Is that you? É você? Is that heaviness on you? Is it a Esse- sackcloth that you Esse made? peso que você, é esse saco que você fez para você? Saco de... Because that's Old Testament. Esse é Velho Testamento. It's itchy too. Isso It's também uncomfortable. não é confortável também. It's É not apertado. pleasant. Não é It's algo the scorpions running all agradável. around you. Esses escorpiões andando sobre você. And I became a proverb unto them. E eu me tornei uma vergonha. Now think of demons Agora pensa em demônios. or demons in people. Demônios em pessoas. Bullies, Zombando. whatever. O que for. If you're in school, whatever Se the você está na devil escola, uses. o que Satanás estiver usando. Remember, we don't fight against flesh and Lembra blood. que nós não lutamos contra carne nem sangue. And they sit in the gate and speak against me. E eles sentam nos portões contra mim. And I was the song of the drunkards. E eu fui a canção dos bêbados. But as for me, Mas quanto a mim, my prayer is minha unto thee, O Lord, oração é a ti, ó Senhor, in an acceptable time. em um tempo aceitável. O God, Ó Deus, in the multitude of thy mercies, hear me. na multidão da sua misericórdia, ouça-me. In the truth of thy salvation. Na verdade da sua salvação. See, we're doing that all the time. Estamos God, fazendo o tempo todo, Deus, give me me strength. dê força, Help me. me ajuda. But you're not using your Mas você não authority está usando a sua to autoridade sit para assentar-se where you're supposed to be onde seated. você deveria supostamente estar sentado. That's old covenant. Isso é aliança. But David went through the same things. Davi faria as mesmas coisas, But mas he dreamed ele sonhou to see and hear the things em that ver you e hear and see. ouvir as coisas que você vê e ouve. Then he says, deliver me out of the mire Então ele fala: liberta-me and let das mãos, me not sink, O God. não deixa-me afundar, ó Deus. How many feel like you're drowning every Quantos day sentem que estão se afundando nas águas profundas? and you're just fighting to get a breath? Liberta-me do lamaçal e não me deixes afundar. That's old covenant. Isso é aliança. That's old man. Isso é o velho homem. Aliança velha. Velho homem. Let me be delivered from Que eu venha- them that hate me. Que eu venha ser liberto daqueles que me odeiam. Back then, if God didn't step in Ali, se Deus não entrasse for David and fight his battles e lutasse a batalha de Davi and get the victory, e recebesse a vitória, he was nothing. ele não era nada. Não era ninguém. He knew that. Ele sabia disso. To the giant, Contra o gigante, he said ele disse to all them, ele disse para todos eles: I come in the name of the eu Lord. venho em nome do Senhor. But he has some revelation about that power, E ele teve revelação about desse that poder. precision. E dessa posição, ele With teve the revelação accuracy. desse poder. With the stone, Dessa- was that even a De revelation ser preciso of us? com a pedra. And the stones being the Isso words? não é revelação também? Because now the Para devil nós, beats you up with the das words. nossas palavras ser a Now your pedra, enemy que o inimigo curses também you and accuses you está with your levantando words. contra você e tenta te acusar
e te amaldiçoar com palavras, Sticks and stones você pode pegar as pedras, break your bones. pegar e quebrar os ossos. But the lie of the devil Mas essas mentiras de Satanás is, but your words will never hurt you. são palavras lançadas para machucar você. That was a lie that children had to endure because words hurt. Mas, I didn't get that one. Because words hurt. Porque as palavras machucam. Thank you. We have this nursery rhyme. Nós temos I've said this years ago here, a I forma think. de dizer que as Sticks and palavras stones may hurt my machucam. bones. Jogue Sticks and stones pedras e lanças podem may hurt my bones, machucar meus ossos, but your words will never hurt me. mas as suas palavras That was what we did to the bullies or people in machucam-me. school in É isso que nós USA. fazemos com pessoas nas ruas, nas escolas nos Estados Unidos. As long as you don't throw a rock at Bullies. me, I don't care what you say Oh, about me. desde que você não jogue pedra em mim, eu não importo o que você quer dizer. But Ou it's você really diz a contra lie. mim, mas é mentira. Because they're within. Porque entra ali They go in, e entra they, aqui they sit e aquilo and fica ali. they wait to come later to haunt aí- you and torment you. Aí aquilo está guardando para mais tarde aquilo te atormentar. So the devil say, oh, Então, that's Satanás fala, only can't get hurt if you throw a rock at me. você só posso machucar se alguém And lançar then we have pedra em mim. David. Mas aqui a gente está Davi. Accurately, Ele one. estava ali bem He preciso. didn't say, Ele não disse, God's trained me for years Deus me fortaleceu por anos. and I'm a sharpshooter. E agora eu sou And it'll cara just take one rock. preparado e com uma pedra só eu vou He said, acertar. Ele disse, I come eu venho in the name of the no nome do Lord. Senhor. And then E então he gets out ele pega his weapon, a sua arma, his foot, os seus pés. and takes this E thing então and boom, one shot ele lança uma só, right on the mark. bem na marca. The name of O nome de Jesus Jesus is that one é shot essa uma right on the mark. uma pedrada. That's it. É isso. Works every time. I come in the name of the Lord. Funciona sempre. Eu Was venho God trying to no use nome David? do Senhor. Was he prophesying Davi estava profetizando of the spiritual power we're going to sobre o have? poder espiritual Our que enemies nós are no longer flesh and teríamos blood, e os but inimigos spirits não and seria mais principalities carne e sangue, mas seriam in high principados e places. potestades em lugares celestiais. So what? Então o que? Put those Coloque spirits, esses principalities espíritos in high potestades places em lugares altos, under your feet. debaixo dos seus pés agora. We do not wrestle Mas porque nós não vamos mais lutar against flesh and blood. contra carne e sangue. So there's no more Então não fighting. tem mais luta. How much presence Tem quanto de do you presença think is, você acha que é and how necessário? much E quanto glory glória do you think there is? você acha que tem You want to be His glory to rest upon para us. How much que glory venha descansar sobre do you think você? is when you're seated with Quanto Him de glória você acha que tem quando você assenta com Ele? in the highest place there is ever? Nos lugares altos estão lá sempre. Aleluia. Then we're going to get to that. Vamos entrar nisso. Let not the water flood Liberta-me do lamaçal e não me deixes afundar. Seja eu liberto daqueles que me odeiam e tirado das águas profundas. 14. and let not the water flood overflow me, neither let the deep swallow me up, and let not the pit shut her mouth upon me. Não deixes as enchentes das águas me transbordar, nem deixes que o profundo me engula, e não deixes que a cova feche sua boca sobre mim. See, last Percebe? Old Testament, Velho Testamento, David had to wait on God. David Davi had a estava com um peso, New tinha Testament. que esperar em Deus. We don't wait Novo anymore. Testamento nós não esperamos mais, We are nós somos. God over the devil. Nós somos Deus acima de Satanás. Not saying we're Não estou God, falando que nós somos Deus, but we mas have nós temos full access and todo o authority acesso with e Him in autoridade His com name Ele, no nome dEle, over the devil. contra Satanás. Aleluia. Hear me, O Lord. Ouça-me, Senhor. He doesn't have to hear you no more. Agora, Ele não tem que ouvir você He mais. just wants to have fellowship with you. Agora Ele quer ter relacionamento, intimidade com você. He just wants to spend time with E you. agora Ele quer que você tenha tempo com Ele e Ele passar tempo com você. You don't have to say, Hear me, O Lord. Você não tem que ficar mais dizendo, Senhor, me ouça. All you have to do is speak O que você tem que fazer agora é falar as you como você, are Him.
como I want to be você. careful with my words because Eu tenho religious que tomar people cuidado com minhas will palavras, take que as out and pessoas say, oh, this guy religiosas is podem saying, tentar pegar fora do you know, contexto so e we gotta falar, be esses careful. caras estão fazendo isso, aquilo. A gente tem que tomar cuidado. but that's who you're an ambassador. Mas você é embaixador. David even had the revelation, I come in the name of the Então, e Lord. Davi ainda teve essa revelação e What are you disse, coming in? eu vim no nome do Senhor. What are you coming in? E você? What are you coming? Você está vindo em nome de quem? Hear me, O Lord, in thy Ouça. loving kindness, and turn me according, Senhor. turn unto me according to your loving, tender mercies. Pois a tua benignidade é boa. Volta-te mim, segundo a multidão das tuas tenras misericórdias. And now the best one. Let's go to Agora, Isaiah a melhor. 61. Isaías 61. Isaiah 61. Isaías 61. We're gonna close Vamos fechar. today in Isaiah 61. Vamos fechar hoje em Isaías 61. The Spirit of the Lord O Espírito do Senhor is upon me está sobre mim, because He has anointed porque Ele me me. ungiu. He's anointed Ele you. ungiu você. He's anointed all of Ele ungiu us todos nós that are saved. que somos All of salvos. us Todos that nós believe. que All of cremos. us Todos that nós have His name. que temos o nome All dele. of Todos us. nós. It's not just Não é apenas the old system o sistema antigo of de the priest. de There's no more middleman. There's no more do middleman. sacerdócio. Não precisa mais de um homem no meio, intermediador. It's just Him and you. É apenas ele e você agora. As I said the other night, Como eu disse na outra noite, we're here to keep reminding. estamos aqui para You know how- relembrar uns aos Oh, I outros. don't need. I have my Bible. Yeah. É, eu tenho minha Bíblia. Then why are you in Sim. heaviness? Então por que você está debaixo de peso? Why is the enemy messing with you? Porque o inimigo está bagunçando com você. We need to be reminding Temos one que another all the um time. lembrar o outro a todo Because you'll tempo. forget everything that he Porque did. você está esquecendo And tudo that's que what ele I said fez. the other Foi o day. que ele disse uma vez. That he had just fed the 5,000. Acabou de alimentar Remember os the other 5.000 night, he just pessoas. fed the Aí tinha 5,000. acabado de alimentar os 5.000 pessoas. And they get in the boat. Aí entra no barco And e he ele says, disse: oh God, "Oh Senhor, we're going to starve. We took no food. esquecemos a comida." And he said to them, E ele disse para eles: do you not remember? "Vocês não lembram I just que eu já fed acabei de the 5,000. fazer o milagre dos 5.000 pães? Don't you remember Você não lembra that I am the bread? que eu sou o pão? Do you remember Você lembra when the devil's messing quando with you? Satanás bagunça com Do you você? remember Você lembra when you're tired? quando Do você you está cansado? remember Você lembra when you feel weak? quando você se sente fraco? Do you remember Você se lembra when you're bound? quando você está aprisionado? His authority. A autoridade dele. What boat are you in? Você está em qual A barco? sinking O boat barco que está afundando or ou o barco in a boat with him? com ele, onde ele está? See, when they threw the net, Quando eles lançaram a rede, they were with him, eles estavam com ele, obeying him, following obedecendo, him, believing seguindo, him. crendo. And I get it. E eu entendi, recebi. We forget O our fato, authority. Forget all o that. fato é That's que nós it's called it's esquecemos witchcraft. a nossa autoridade. And Isso- weeks, days go by, and isso- we don't even feitiçaria, a gente esquece. believe that we're Às even vezes, saved dentro de pouco anymore. tempo, a gente nem acredita mais Days go by and- que é até salvo. We're just like God. When is this going to Deus, end? e Deus, quando vai acabar isso? When you get up and tread, Quando você levantar e esmagar ele. that's it. É isso. He's not going to come rescue you, Ele não vai vir te resgatar. and he's going to keep using all these things E ele together vai for his good. permanecer, ele vai continuar deixando essas coisas every acontecerem time para o bem You're going to learn seu, more faith, be para in more você faith, and aprender have more mais, faith, ter mais fé. and you're not going to forget E anymore. você nunca mais vai esquecer então. Because you're really going to get Porque tired você vai ficar cansado sim of defeat. você vai ficar cansado sim, mas cansado de destruir, cansado de Man, it's tanto gonna be like esmagar. You train your body. Como se estiver treinando o We seu fight the corpo, good fight of faith. lutando com a batalha da fé. It's like that kid, Então é como aquela and criança he gets beat up que every other week in school, toda semana toma um couro na escola. and he finally says, you know what, Aí finalmente ele fala, sabe de uma coisa? I'm sick of Estou this. cansado disso. So he asks his mom and Então ele dad, pede pai e mãe, help me, mãe, can you send me me? ajuda, pode me to learn enviar karate a uma or escola something. para poder lutar karatê, And he buys some aprender weights, e levantar and he alguns starts pesos. working out E in ele the começa garage. então ali treinar na And then garagem. Every night, Aí toda noite he goes ele and in secret, vai em secreto, he em learns segredo aprender. this, and years go E by, o tempo passa
He avoids that, and years go by. Aí o tempo vai passando, And this bully, this aí esses caras, enemy comes up. os inimigos, os colegas que gostam de fazer bullying, And then all of a sudden, vem e de everything repente that he tudo learned, que ele aprendeu, everything that he knows, tudo que ele sabe. because we're not to be hearers Porque of the nós não word. temos que ser ouvintes da We're palavra. supposed to be Nós deveríamos doers. ser praticantes da Doers palavra, speak and take praticantes authority. daquilo que fala e toma autoridade. And they have E então, the garment of eles praise and têm, joy all the então, time. a todo o tempo já tem There's as no vestimentas trading de anymore. louvores, já não tem mais que treinar, Garments. já tem as Jesus roupas. traded our Jesus já garments treinou, at the já cross. nos treinou e treinou a nossa vestimenta na cruz. Aleluia. So, Então, years go by. It's not that Tempo. he's looking for fight. He não doesn't é que even ele está want to fight. buscando just like- brigar, porque não é que ele gosta de brigar, ou queria I'm brigar. sick of it. Mas ele chegou num ponto que ele falou assim, eu You're estou going to get cansado. sick of it. Você também vai cansar disso. Not receiving the inheritance De não possuir, garments de não possuir a of herança glory. do chamado da There's no glória, de não weariness in the possuir glory. essas vestimentas, the garments of glory. as vestimentas de glória. And E then, então, all of a de sudden, repente, what o happens? que acontece? He gets, and that bully comes, all right. Aquele pessoal vem para poder He's just thinking it's fazer another day to bullying, make fun of him, achando push que vai him ser mais down, dia de get all jogar ele no dirty, chão, everybody laugh at sujar him. ele, todo mundo ri dele. And then today was different. Então hoje foi diferente. Let today be different Que hoje venha ser for the diferente devil. para Satanás. Today was different. Hoje foi diferente. The kid pushed him, A criança, o cara empurrou ele. and instead of just, De repente ele já veio Falling para down trás, or that, caindo. he stood his Ele ground, já posicionou and he novamente pushed him, e empurrou and eles. now this kid's like, Agora oh, as crianças já ficam aí. Como assim? Os oh, outros. oh, you're a big boy today, Você está huh? achando que é grande agora? And then he went to punch him, Aí quando ele vai para dar um soco, and then he moved, aí ele move, passa. and then he went this, Então ele vai de novo, and then he did a posiciona. little, Aí, one of those, you aí know, vai Karate e Kid faz things, uns and he got down. ali e derruba And um. now, Nos seus golpes, e derruba everybody's um. laughing at Aí the os outros bully. estão rindo agora dos que estão zumbando. and E aí, then the bully gets up, aí o cara levanta and de then he novo. does a little spin kick. Aí ele vai dar uma virada e bum. The enemy, Aí o inimigo The cai bully. de novo. he couldn't O cara não conseguia get mais. one Aí lick in. ele não conseguia ter And uma and oportunidade. everybody's laughing. E todos rindo. And now for E agora, weeks and por years, semanas, anos everybody, passados, todos, he got the new name. agora ele recebeu um novo and he nome. started getting made E fun agora of. ele começou a zombar. And that bully E aquele cara never messed with that kid nunca mais again. bagunçou com aquele jovem de novo. But you have Mas você tem que been trained. ser You treinado. have all Você the power. tem o You're a treinamento. black Você tem o belt poder. in the spirit. Nada falta What em você, gives you nada. the black Agora, belt? o que te dá agora esse cinto? In the name Esse cinto. O of nome, Jesus. essa faixa preta. No nome de Jesus. That's it. É isso. There's no classes. Não tem nenhuma There's classe no mais. training. Não tem nenhum treinamento What you mais. gotta do is O que você tem que fazer agora mortify the deeds é of your mortificar flesh. as obras de sua carne. Stop listening to the lies. Começar That's a the ouvir warfare. a palavra de Deus. But Ali there's victory está a batalha, porque tem a vitória name of no nome Jesus. de Jesus. Aleluia. For the Spirit of the Porque o Lord Espírito do Senhor is upon me. está sobre mim. He has anointed me Porque Ele me ungiu to worship, to preach, para to adorar, para love, pregar, para to amar, take out the devil, para expulsar demônios, to bind up the brokenhearted, para curar os quebrantados de to coração, proclaim the para freedom proclamar a liberdade liberty to aos, the captives. aos cativos and the opening of the prison to the bound. e a abertura da prisão. How are you going to proclaim Como que você the vai opening proclamar of the prisons A to the abertura de bound prisão when you're like, se você I feel bound? ainda está no como você se sente? How are you going to walk in and say, Como se você se sente aprisionado, Are como you gonna você vai be a libertar hearsayer? outros? Você vai ser Are you gonna be aquele, você vai ser hearsay? aquele que ouviu falar? Jesus said Jesus this, disse isso. believe it. Acredite. It's not really working for me Não yet, está funcionando para mim ainda. but I'm believing maybe Mas tomorrow. talvez amanhã eu vou continuar acreditando. That's a Isso lie. é mentira. That's what the devil wants Isso you to é que walk in. Satanás quer que você acredite. Or do you believe? Are you a believer? Ou você é aquele que crê.
The opening of prison to them para that are bound. proclamar a liberdade dos cativos, To proclaim para proclamar the acceptable year of the o ano Lord. aceitável do And Senhor the day of vengeance e of o our dia da God. vingança do nosso And Deus, comfort all those para that mourn. confortar todos os que pranteiam. Or are you always needing comfort because you're Ou always você mourning? sempre precisa de conforto porque você está sempre There's a time to mourn, pranteando. Sim, tem o tempo de prantear, but not a life of mourning. mas não como um estilo de vida. To appoint unto them Para that nomear mourn aqueles que pranteiam in Zion, em Sião, to give unto them beauty for ashes, para dar-lhes beleza the oil of joy em lugar de cinzas, for mourning, o óleo de The alegria garment of em lugar praise de pranto, for heaviness, vestes de louvor em that they lugar might be called de opressão, the trees of para que eles righteousness. possam ser chamados The árvore sons de of the living justiça, God a plantação do is what we can Senhor, say now, para que ele possa ser Because He's come, glorificado, He's porque ele given, está and vindo, we have the porque same nós temos o words mesmo, are for us e ele right here. deu as mesmas palavras que está escrito aqui In para the nós, planting of the Lord, e a edificação that He might be que ele glorified, possa ser glorificado, that they shall build the old e waste eles places. edificarão as ruínas antigas, They shall rise eles up irão levantar the former desolations, escombros do passado and they shall e repair the reparação waste cities das cidades and the devastadas e os desolations of escombros many de muitas generations. gerações. And the E strangers estrangeiros shall stand levantar-se-ão and feed your flocks. e ali alimentarão seus I'm from rebanhos. America. I'm a Eu sou da stranger, América, eu sou and I'm estrangeiro standing e here eu estou aqui feeding alimentando God's flocks. as ovelhas, o rebanho de Deus. You're a Você é stranger estranho when you go to quando você vai para Contagem and you feed Contagem e someone. você alimenta alguém. Estrangeiro. Doesn't matter Não importa where you go, because if they don't onde know você for, Him, porque se eles não conhecem you're a ele, stranger. você é um estrangeiro. and if it's not where you're from, E se não é da onde você you're é, a stranger. você é estrangeiro. Hallelujah. Aleluia! Yes! And the sons of the aliens shall be your plowmen E os filhos dos estrangeiros serão os vossos fazendeiros and your vine e os dresser. vossos vinhateiros. But you shall be named Mas você the sereis priests of the denominados Lord. sacerdotes do Senhor. You shall be Você named será the priests denominado of the Lord. sacerdotes do Senhor. That means Significa to those para aqueles that don't know que Him, não conhecem a Ele, you are His você é a representative, representação dele. You are His Você é ambassador. You are embaixador. His Você é voice. a voz dele. Men shall call you the Homem. ministers of God, Homens vos chamarão os ministros de nosso Deus. and you shall eat the riches of the Gentiles. Vós comereis as riquezas dos gentios e da glória deles nos And in vangloriareis. their glory No lugar da vossa shall vergonha, you boast yourself. vós tereis dupla honra. For your shame E no lugar de You shall have humilhação, você terá o dobro. double, and for confusion E para confusão, they shall rejoice in their portion. eles irão, portanto, na terra deles irão possuir dupla honra. For I, the Lord, love judgments, Porque eu, o Senhor, and I hate Amo. robbery for burnt offerings. amo a justiça And I will direct their work in the truth. e eu odeio o roubo como oferta queimada. And I will make an everlasting covenant E eu with lhes darei o seu salário fielmente, farei um pacto eterno com eles. and their seed E shall be known among the as suas Gentiles, sementes serão and their conhecidas offspring among the no meio people. dos gentios. And all that see them E todos que veem shall eles acknowledge them, irão admirar that eles, they are the que seed eles são a semente which the Lord has que o blessed. Senhor tem abençoado. Don't you want people to say that about Você you? não quer que as pessoas falam isso sobre você? And I will greatly rejoice in the E eu Lord. me regozijarei My soul grandemente no Senhor. shall be joyful Minha in my alma God. estará exultante no meu Deus. For He has clothed Porque me Ele me with the vestiu garments of com as salvation, vestes de salvação. not in heaviness, Não com not in peso, weariness, não com medo, não com Not. fraqueza, não. in what is clothed over this O region. que está, não And naquilo what the que devil, está vestindo essa região, the lost, mas and what the principalities and powers os principados e potestades estão, that the Gentiles and the das unbelievers quais in os gentios e Macumba and outros witchcraft have given estavam power to
deram poder over this region. a essa região. But that shouldn't be Mas affecting isso não you, deveria estar or afetando this house, você, or this church, ou or your essa igreja, family. ou a sua casa, ou a sua família, não deveria estar sendo afetado por In isso. the name of No Jesus, nome de Jesus, that'll go. isso vai sair. Aleluia. He has covered me with a robe of Ele righteousness. me cobriu com o manto de As a justiça, bridegroom como with decks himself no with the dia ornaments, do casamento. and as a Adorna bride adorns a herself. si mesmo com os ornamentos, e como a noiva adorna a With si her mesma jewels. com as suas joias. For as the earth bringeth forth the bud, Porque como a terra produz seu rebanho, and as the garden O seu- causes the things that Como a- are sown in it to bring forth. como a terra produz seu renovo, e como o jardim faz brotar suas sementes, assim o Senhor seu Deus fará. So the Lord God will cause righteousness and prayer and spring forth Ele before all the nations. Fará de você justiça e louvor perante todas as nações. Hallelujah! Aleluia! Everybody stand Você up. pode se colocar de pé. Father, we thank you Pai, nós te for agradecemos. these promises, Porque for your word, as suas promessas, that it's not as suas a palavras, mystery. It's não not é história, for somebody não else. é para outra pessoa. It's for us right É here, para nós que right estamos now, God. aqui, agora. Father, we thank you Pai, nós te agradecemos that we tread que nós upon estamos scorpions, pisando em we cabeça tread de sementes, upon lies, serpentes e we escorpiões, tread sobre upon mentiras heaviness, e we peso. tread upon Pai, everything pisamos sobre todas as that coisas comes against que us, vêm contra nós. because you've given us your name, Que você nos you've deu given o us teu your nome, authority, você nos deu a sua you've glória. shed your blood on Calvary, Você nos deu, that você nos deu. we see and E hear nós estamos aqui, all the things vemos todas as that the coisas prophets, que os profetas, the priests, que os and all the sacerdotes great men e todos os grandes homens of the Bible da Bíblia, wished tudo que eles hoped, almejavam, nós estamos would vendo have e done ouvindo. anything Oh Pai, to be a part que nós of. íamos, eles fariam tudo e dariam tudo que fosse possível we para have poder it. fazer parte, mas nós We temos have your name. aquilo que Do eles not queriam. forget Não esqueça the power sobre in the o name of poder Jesus. que há no nome de The Jesus. power Não in the esqueça blood of o Jesus. poder do sangue The de Jesus. power Não esqueça o poder in your mouth. que tem na sua boca. He will come like Ele a sword. virá. He will come. Ele virá. And he'll come like Ele a sword virá in com a his sua espada mouth em sua boca to cut all the para cortar lies. todas as mentiras. The sword of his mouth A espada da sua cuts boca, the heaviness, por causa do peso, cuts the fog, vai expulsar. and it cuts the heavens. Ele está And the glory cortando comes os in. céus, o peso dos By céus, his para que a glória name. dele se manifeste. Hallelujah.